Você sabe o que são as curvas de confiabilidade? Para que ela é usada numa gestão? Como que eu posso calcular e montar essa curva? Então fica aqui comigo porque nesse vídeo eu vou te falar tudo que você precisa saber sobre curvas de confiabilidade. Então, confiabilidade, como o próprio nome diz, está relacionada à confiança. A confiança no meu equipamento em que ele não falhe. E quando a gente coloca isso numa linha de tempo, numa curva, num gráfico, a gente pode colocar no eixo Y a confiabilidade em percentual, ou seja, quanto menor o percentual, mais risco de falha, e quanto maior o percentual, menos risco de falha, e no eixo X o tempo. Então ele vai formar uma curva em que cada vez que o tempo vai passando, menor a confiabilidade do equipamento. E como eu falei, quanto menor a confiabilidade, maior o risco. Então o risco, da mesma forma que a confiabilidade, é uma curva oposta à confiabilidade. Se eu tenho 90% de confiabilidade, eu tenho 10% de risco. Se eu tenho 50% de confiabilidade, 50% de risco e assim por diante. Existem várias formas de calcular a confiabilidade, mas a confiabilidade ela é calculada de acordo com o tipo de equipamento que a gente está analisando, o tipo de componente que a gente está analisando aquela falha. Por exemplo, em componentes elétricos, a gente usa a curva chamada log normal, que basicamente ela fica em 100% toda a vida dela e vai a zero de uma vez. Você não mapeia ela caindo com o tempo. Por quê? Quando a gente fala de componentes elétricos, como um disjuntor, como um contador, por exemplo, você está falando de, por exemplo, microcorrosões que vão acontecer em todas as partes metálicas internas ao disjuntor, interna ao contador, que não tem como a gente ir medindo esse processo de degradação até chegar a uma falha. Ou seja, ele se mantém 100% de confiabilidade até chegar à falha, até chegar ao zero, né, da falha. Assim como a gente tem, por exemplo, a curva de Weibull, que foi uma pessoa que fez vários experimentos, principalmente falhas relacionadas à fricção, que ele colocou em ambiente de teste vários componentes e conseguiu fazer uma curva chamada curva de Weibull, que estão relacionados a principalmente componentes mecânicos e a falha de fricção, que vão de 100% também até chegar ao zero a falha. Uma curva também muito conhecida, que a gente pode facilmente calcular e está bem relacionado ao MTBF, o tempo médio entre falhas. Aliás, quando a gente fala tempo médio entre falhas, se você tem um tempo em que você fez a manutenção e chegou até a falha, seria uma curva de confiabilidade, né, do 100% até o zero. Então está bem relacionado, o indicador MTBF está bem relacionado ao indicador de confiabilidade. Então a gente pode calcular também a confiabilidade pela fórmula E elevado a menos lambda T, onde lambda é a taxa de falha e o T é o tempo que você quer calcular. Ou seja, se você coloca confiabilidade igual E, que é uma constante, elevado a menos lambda, taxa de falha. Eu tenho 2 falhas por mês, por exemplo. 2 falhas por mês. E qual que é o tempo que você está calculando? Então, eu tenho 2 falhas a cada 15 dias. Então, eu coloco, por exemplo, 3 no tempo. Ou seja, qual que é a minha confiabilidade no 3º dia? E aí ele vai te mostrar exatamente o percentual de confiabilidade que você tem naquele 3º dia em relação à sua taxa média de falha. E para que isso serve? Para que eu posso usar essas curvas de confiabilidade? Para ver, como eu falei, a confiança que você tem no equipamento. Então, quanto mais você vai se passando, quanto maior você vai ter no MTBF, mais você tende a ter uma confiabilidade do equipamento. Então, imagina uma aplicação simples. Se você tem 10 motores elétricos, em linha são 10 motores iguais, e você começa a medir a confiabilidade de cada um deles. Você vai ter uma gestão muito melhor de cada um desses motores, uma vez que eles não vão falhar ao mesmo tempo. Hora vai falhar, imagina que são 10 motores iguais, todos instalados no mesmo dia, todos novos. E aí o número 2, por exemplo, ele falhou hoje, o número 5 falhou na semana que vem, o outro, enfim, quando você vai fazendo todas as estatísticas de todos esses motores, você tem uma previsibilidade muito maior da confiança que você tem no equipamento e por isso agir preventivamente a falha. Agir antes que essa confiabilidade chegue a zero, ou seja, chegue à falha propriamente dito, você vai ter ações para que mitigar esse risco, né? E você conseguir ao máximo manter a confiabilidade do equipamento a um patamar que ele não tenha risco de falha. E assim como a confiabilidade do equipamento, você pode medir a confiabilidade de um sistema produtivo. Então, com sistemas em linha, por exemplo,
As confiabilidades é a multiplicação da confiabilidade de cada um dos equipamentos. Por quê? Porque se você falha um equipamento, o da frente ele vai parar porque falhou o de trás. Então a confiabilidade tende a ser menor. Ou seja, se eu tenho 90% de confiabilidade nesse equipamento e 90% no posterior e eles trabalhando em linha, então vem um produto, passa pelo primeiro equipamento, passa pelo segundo. Se falhar esse primeiro, o segundo para também. Ou seja, se eu tenho 90% vezes 90%, eu vou ter 81% de confiabilidade do sistema como um todo. Então como é que eu consigo aumentar a confiabilidade do sistema? Fazendo em paralelo. Ou seja, se você tem equipamentos stand-by, aí eu tenho uma bomba e eu tenho uma outra bomba em stand-by. Ou seja, se essa bomba falhar, eu ainda tenho essa. Então você está aumentando a confiabilidade do sistema como um todo. Então se você gostou desse vídeo, mais uma vez, compartilha, curte, segue o nosso canal, porque assim os algoritmos das redes sociais vão entender cada vez mais quem que tem interesse nesse tipo de conteúdo, como você que está assistindo esse vídeo, e vai conseguir distribuir para cada vez mais pessoas e a gente levar esse conhecimento aí para cada vez mais pessoas que estão interessadas no conteúdo de gestão de manutenção. Um grande abraço, te vejo no próximo vídeo, sucesso!